Olá, seja bem-vindo ao curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática. Como a sua marca se comunica para o mercado? Ela é atraente? Ela causa impacto? Ela gera empatia? A ideia nesse curso é a gente conversar um pouco sobre como reposicionar a sua marca. Vamos, através de algumas ferramentas e técnicas, descobrir o propósito da sua marca, o tom de voz, a personalidade e outros aspectos que vão facilitar toda a comunicação da sua marca. Não somente no aspecto visual, mas também como a sua equipe se posiciona, como que você vai desde atender o telefone a criar uma peça publicitária ou até mesmo a se comunicar nas redes sociais. Espero que você goste, a gente se vê na primeira aula. Nessa aula a gente conversa sobre o processo de percepção da marca. E a gente parte de uma pergunta-chave. Que tipo de marca você quer ter? Geralmente, quando as empresas surgem, elas começam a se preocupar com o produto que ela vai ter, o serviço que ela vai gerar, e aí depois, quando ela entra num processo de geração de demanda, ela começa a ter uma comunicação de marketing com o público. Até então, poucas empresas estão preocupadas com a forma que ela vai se comunicar. Ela apenas percebe que ela precisa ter uma comunicação interessante, efetiva, para poder atrair o público, porém ainda faltam alguns elementos chave. Quando a gente vem com essa pergunta, que tipo de marca você quer ter, a ideia é: que tipo de marca eu estou construindo no aspecto de personalidade mesmo? A forma como ela vai se comunicar. Aqui a gente está saindo de um aspecto meramente visual, ou seja, o teu logo, as cores que você vai utilizar, para ir realmente para um processo de comunicação mais ampla. Isso vai desde como a sua equipe se comunica com o seu cliente, a como você atende o telefone, a como você vai para um evento. Isso entra num aspecto muito mais de percepção como um todo do que somente elementos que você joga para o mercado. Bom, a segunda pergunta que a gente faz é: o que o mercado espera da sua marca? Porque, feito um processo de delimitar como é que a sua marca vai se comunicar, é fundamental saber como o mercado percebe a sua marca. Muitas marcas acabam construindo todo um posicionamento, porém, quando ela chega no mercado, o mercado percebe ela de maneira diferente. E aí, então, é quando você tem que cada vez mais ir ajustando essa comunicação para que o mercado perceba o mais próximo possível daquilo que você vive dentro da tua empresa. Aliás, isso é um aspecto fundamental. O posicionamento da sua marca não é somente a comunicação externa dela, mas ela é principalmente como você vive internamente. E aí a gente entra num aspecto fundamental, um elemento chave que faz parte do posicionamento, que é a cultura. A cultura da sua empresa exerce um papel fundamental na construção do posicionamento da sua marca. Mesmo que você seja uma empresa nova, que está construindo ainda agora o seu produto ou serviço, é importante já começar a pensar em alguns aspectos da sua cultura, porque isso vai realmente facilitar quando você vai se comunicar para o mercado. Muitas vezes a cultura você não constrói ela assim do nada, você vai realmente vivendo ela e aí pouco a pouco você vai delimitando. A cultura de uma empresa, ela impacta diretamente desde como são os propósitos, o objetivo, o que ela quer alcançar, até mesmo como a sua equipe conversa internamente. Não adianta simplesmente o marketing criar toda uma comunicação externa, por exemplo, de uma empresa que é prestativa, de que é acolhedora, se quando o mercado entra em contato com a sua empresa, vocês não têm essa mesma reação internamente. É muito importante que tudo isso que o marketing comunica externamente seja vivenciado. Isso vai impactar, por exemplo, desde a visão da empresa, ao espaço físico, a postura dos funcionários, a própria dinâmica de benefícios que o seu produto gera. Ter uma cultura bem definida é um grande passo para você conseguir descobrir qual é o posicionamento ideal da sua marca. Mesmo que você esteja uma empresa nova, que ainda não tenha bem claro qual é a cultura organizacional, até mesmo porque isso é algo que vai se construindo com o tempo, vale a pena vocês começarem a pensar em alguns elementos que ajudam a construir essa cultura. Vale lembrar que a cultura, ela surge de um ponto de partida, que em geral são os fundadores da empresa que começam a construir, que empresa eu gostaria de ter, qual é a empresa ideal, como é que eu gostaria que ela fosse. A partir disso, ela vai surgindo e quando surgem os primeiros colaboradores, as primeiras pessoas que se envolvem e ficam um pouco mais de tempo dentro da empresa, formam-se os primeiros seguidores. São as pessoas que começam a perceber como é que os sócios agem, como eles se comunicam, que tipo de empresa ele gostaria de ter. E aqui entram, inclusive, referências de outras empresas, entram como é que é o posicionamento do seu concorrente, o que você vai buscando de cada um desses elementos externos para construir o teu fator interno. Lembrando que cultura também não é somente você pegar
partes do mercado ou você pegar pequenos fragmentos da cultura de outras empresas para formar a sua. Isso inclui muito os valores pessoais, inclusive principalmente dos sócios, que são esse ponto de partida, e desses primeiros seguidores, que é quem vai então replicar aquilo que esses sócios, o que esses fundadores, o que esse ponto de partida gerou. Construído isso, após um certo tempo, entra aquilo que a gente chama de eco, que é a tua cultura que começa a refletir em todos os novos colaboradores da empresa. Chega um momento que isso é tão orgânico que você já não percebe mais o que você tem que ir falando para poder difundir a sua cultura. Simplesmente a forma que vocês vivem internamente vai difundindo essa cultura. Muitas empresas criam o seu Culture Code depois que a cultura já está um pouco mais consolidada. Isso facilita muito, principalmente quando chegam novos colaboradores, para que eles já entrem dentro dessa dinâmica. Preservar a cultura da sua empresa é preservar a forma como vocês vão se posicionar para o mercado, de forma que o mercado sempre vai poder encontrar internamente aquilo que o teu marketing está expressando. Ainda para concluir essa ideia de cultura, vale ressaltar que ela sempre passa por um processo de evolução. Conforme vão passando os anos, vai tendo um processo de maturidade, um processo de evolução de alguns aspectos, mas sempre é bom lembrar aquela pergunta fundamental: que tipo de marca eu quero ter e para que eu construí essa empresa? Ter esse diálogo próximo com os sócios, ter esse diálogo sempre constante com os primeiros, ajuda a manter viva essa experiência da cultura e também algo que funciona muito é contar as histórias do começo, de como surgiu a empresa, de os desafios que foram sendo superados e como eles foram superados, porque isso vai difundindo nos novos colaboradores toda essa dinâmica de o comportamento que se teve, como é que a gente gostaria de ter e qual é a nossa postura, qual é a cultura que se vive internamente. Para concluir essa ideia de processo de percepção de marca, é muito importante você começar a perceber os aspectos racionais e emocionais da sua marca. Você entender que a comunicação da marca ela vai causar um impacto no seu público, tanto de maneira no ponto de vista da razão, ou seja, ele vai analisar o seu produto, o seu serviço, entender exatamente que tipo de solução você vai dar para ele, mas tem também todo um aspecto emocional, que vai em como você gera empatia, em como você atrai ele. Pensar uma marca somente do ponto de vista racional, ou seja, a solução que eu trago para o mercado, ele acaba não sendo suficiente, tendo em vista que boa parte das decisões são tomadas no campo emocional e depois ela parte, então, para o campo racional. Também você pensar numa comunicação de marca somente do campo emocional acaba prejudicando quando o seu cliente for efetivamente ter um contato com o seu produto ou serviço e aquele serviço ou produto não atender aquilo que ele gostaria. Por isso é muito legal que você tenha em vista o que você vai ter da sua marca num aspecto emocional, num aspecto racional. Por fim, nesse processo de análise de percepção da sua marca, vale a pena agora você fazer um exercício trazendo outros colaboradores da sua equipe, sejam gestores e também coordenadores ou até mesmo em nível operacional, para poder discutir alguns aspectos em relação ao seu produto e serviço e também à sua marca, de como isso impacta no mercado. Então, primeiro fazendo uma análise racional, que solução o teu produto ou o teu serviço traz para o mercado. Por mais que seja algo que vocês conversam bastante e obviamente que você sabe qual é a dor que o teu produto ou o teu serviço soluciona no mercado, mas é importante que vocês documentem isso. Que tipo de problema eu relaciono no mercado? O mercado, quando olha isso, ele percebe diretamente que eu resolvo essa dor dele? E no segundo momento, a gente leva para um campo mais emocional. Então, solucionando essa dor, como é que o mercado percebe? Que tipo de sensação o mercado tem com a minha marca quando ele tem quando ele encontra o meu produto, o meu serviço, quando ele está utilizando isso, como é que realmente ele percebe, no ponto de vista emocional, que isso causa essa solução que o meu produto ou serviço traz para ele? E nisso vai te levar a uma reflexão de como eu me vejo, para que a gente possa depois descobrir como então o mercado me vê. O mais importante é que você seja impactante não somente para o mercado, mas inclusive para você. A gente conversa na próxima aula sobre como começar então a fazer esse processo de reposicionamento da sua marca. Até lá! Como começar a redefinir o seu posicionamento de marca? Nessa aula 2, a gente continua o processo de autoanálise da marca para poder começar a definir alguns pontos-chave antes da gente usar as ferramentas de posicionamento. A primeira pergunta é: quais tags representam ou refletem o pensamento e a atuação da minha marca?
As tags são como palavras-chave ou frases que têm impacto direto naquilo que vocês fazem enquanto marca. Por exemplo, selecionamos aqui algumas tags que têm relação com uma agência que trabalha com marketing de influência. Então, são palavras como relacionamento, educação, empoderamento, marcas, influenciadores, ideias, criatividade, crescimento. Aparentemente são palavras soltas, mas na verdade elas têm uma grande afinidade com o seu negócio. Aqui até mesmo podem entrar não só palavras relacionadas ao seu público-alvo ou ao seu serviço, mas também a valores que a sua empresa compartilha. Então, digamos que a amizade seja um valor, uma peça fundamental na sua empresa, valeria a pena você ter aqui, como nas suas tags, também a palavra amizade, fraternidade, solidariedade, enfim, são palavras que vão desde o seu público ao seu produto ou serviço, a forma como vocês se relacionam, aos valores, aquilo que vocês acreditam. Uma segunda dinâmica que a gente faz, tendo feito a lista dessas chaves, é dar como se fosse um grau de relevância ou de destaque para essa palavra. E aqui você pode fazer uma nuvem de palavras-chave, como por exemplo, aqui nós colocamos comunidade, relacionamento, compartilhamento, são palavras que têm mais destaque em relação a acelerar, promover ou inspiração. Aqui não existe necessariamente um certo ou errado, é muito da percepção de vocês, é muito uma dinâmica sendo feita em grupos que vocês possam realmente votar ou expressar e até mesmo argumentar. Por que essa palavra-chave tem mais relevância do que outra? Por que isso aqui tem mais a ver com um direcional, para onde nós estamos indo, do que outras palavras? Essa também é uma dinâmica que vocês podem fazer de tempos em tempos, porque pode ser que na evolução do negócio ou conforme mude realmente o próprio direcional, uma palavra pode ganhar um novo destaque em relação a outra. Então, isso realmente vale a pena vocês ano a ano, numa avaliação geral, quando forem montar o plano de marketing da empresa, fazer essa análise das tags que a empresa utiliza. A segunda pergunta que a gente aplica é: quais são os pilares de sustentação da minha marca? Depois que a gente fez toda a dinâmica ali com as tags, que até então eram palavras soltas e que depois a gente classificou elas por nível de relevância, a gente vai para o que realmente sustenta a nossa empresa, o que sustenta a minha marca. E aqui, dentro dessas palavras que já foram elencadas anteriormente, fica muito mais fácil de você descobrir, então, o que são os pilares da sua empresa. A gente traz aqui o exemplo de uma outra empresa que ela tem como pilares empatia, inteligente, dinamismo e controle. Dentro de cada um desses pilares, eles aprofundaram um pouco mais a partir daquelas tags que foram criadas anteriormente. Então, dentro de empatia, eles trazem a ideia de abraço, de proximidade, de amigável. Quando a gente fala de inteligente, ele considera a relação que ele faz com esse pilar da inteligência tecnologia, solução, informação. Quando a gente está falando do pilar de dinamismo, essa empresa vinculou a jovialidade, velocidade, objetividade. E por fim, no controle, organização, eficiência e tranquilidade. Pode ser que na tua empresa você use essa mesma palavra que esse exemplo aqui trouxe, por exemplo, dinamismo, e assemelhar o dinamismo com outras palavras-chave. Aqui vale lembrar que é muito mais a percepção da sua empresa do que necessariamente somente um significado daquela palavra. O teu pilar de sustentação, ele é como se fosse um grupo, uma base, um valor fundamental. É um pouco diferente dos valores da sua empresa. Isso aqui tem a ver desde o ponto de vista do seu atendimento, então por isso que, no caso desse exemplo, eles trouxeram como empatia, é muito como a forma como a empresa vai se comunicar, o posicionamento que ela vai dar, e quando ele traz, por exemplo, o pilar de inteligente, ele leva para um aspecto da solução. Ainda uma dica em relação aos pilares é que você pode construir eles inicialmente, ainda que não tenha muita clareza de quais palavras-chave vocês vão colocar, mas que vocês realmente discutam essências da sua empresa, pontos basilares, ou seja, algo que não pode faltar, que realmente tem tudo a ver com a comunicação da sua empresa e que isso é algo que sempre todos os colaboradores, toda a dinâmica de comunicação, todos os clientes, de alguma forma eles caem nesses pilares. Vale a pena aqui você construir entre 3 a 5 pilares, tente não passar muito disso, e que realmente com a sua equipe vocês estressem essa ideia, dialoguem bastante sobre cada um desses pilares, quais as palavras-chave, quais as tags que entram em cada um desses pilares, para que aí então vocês tenham algo bem sólido, porque isso vai ser importante nas próximas ferramentas que a gente vai aplicar.
O terceiro ponto que a gente traz é como eu caracterizo a minha marca. E aqui a gente entra em alguns aspectos um pouco mais lúdicos, onde a gente faz referência dessa marca com objetos, com animais, com personalidades, para que a gente tente afinar um pouco mais como é que é hoje o posicionamento da minha marca. A primeira pergunta que a gente faz é, se a minha marca fosse uma pessoa, como ela seria? E aqui o ideal é você trazer aspectos realmente bem práticos e visuais de como seria essa pessoa. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é imponente, como é que ela fala, como é que ela anda, como é que ela se comporta. Se for uma mulher, ela usa salto alto, que tipo de bolsa ela usa, a que tipo de personagem da televisão, ou atriz, ou enfim, alguma personalidade, ela se assemelha. A ideia é realmente visualizar claramente, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria. Feito essa primeira dinâmica, você leva para, se a gente tivesse aqui reunido e essa pessoa entrasse, como é que ela se comportaria? Como é que ela falaria? Que tipo de postura ela tomaria em uma reunião? Se fosse uma situação de nervosismo, como é que ela se comportaria? Se fosse uma situação tensa, se fosse uma situação alegre, descontraída, como é que essa pessoa falaria com o meu cliente? Enfim, são uma série de perguntas que isso aqui vale uma discussão muito bacana com todo o seu time ou com a galera do marketing ou algumas pessoas selecionadas para realmente refletir e desenhar como seria essa pessoa. A segunda pergunta que a gente faz é, se a minha marca agora fosse um animal, qual animal ela seria? E aqui um cuidado muito grande porque às vezes as pessoas querem levar para o animal que ela gosta. Ah, eu gosto do gato, eu gosto do cachorro, eu acho bonito a gente ser um leão. Não é essa a dinâmica. O que é importante é você pensar nas características desse animal e aí não somente numa característica física desse animal, mas também no aspecto de comportamento. Ah, ele é um animal mais imponente, ele é um animal feroz, ele é um animal mais amigável. Que tipo de animal é, qual é a postura que ele tem. E quando você definir o teu animal, não apenas escreva, escolhemos tal animal. É importante que você descreva também quais razões, quais elementos tem esse animal, que postura ele tem, que influencia realmente na dinâmica da sua marca. Pouco a pouco, a gente começa a ir visualizando a nossa marca e colocando alguns delimitadores que vão ajudar depois a gente a se comunicar diretamente. Até então, a gente só está num aspecto mais reflexivo, um pouco mais lúdico, diria, da percepção da nossa marca. Depois, pouco a pouco, quando a gente entrar nas ferramentas, a gente começa realmente a dizer como é que isso vai se traduzir num texto, numa imagem, numa comunicação visual. Mais uma pergunta do nosso processo de caracterização da marca. Com apenas uma palavra, finalize a frase. Quero que a minha marca faça as pessoas se sentirem, cada um pode dizer uma palavra ou vocês podem realmente refletir um pouco mais, mas é legal que você diga realmente toda a frase e diga essa palavra no final. Vão anotando essas palavras e vem pouco a pouco se isso dialoga com as tags que vocês criaram, com os pilares de sustentação, se essa palavra que você disse tem a ver com a persona, com a pessoa que a gente idealizou e também com as características do animal. E para concluir essa etapa, responda a seguinte definição. Com apenas uma frase, defina. Queremos que o mercado nos reconheça como uma marca. E agora aqui você tem mais espaço para poder argumentar como é que o mercado vai reconhecer a sua marca. Não escreva aqui uma grande resenha. A ideia é que realmente seja algo compacto, direto, como se fosse um pitch elevator de como é que você gostaria que realmente o mercado reconhecesse a sua marca e que isso realmente vai ter a ver com todo o caminho que a gente traçou até agora. A última parte da dinâmica é a gente fazer um levantamento de quais marcas são referências para a minha marca. E aí aqui realmente expanda o universo e não busque apenas marcas que estão dentro do teu mesmo setor. Então, você é uma empresa de tecnologia, então não busque somente marcas relacionadas à tecnologia. Você pode buscar marcas que são de outros segmentos, porque o que vai influenciar realmente é o atributo que você dá a essa marca. Ou seja, que aspecto você viu dessa marca que realmente você considera que é uma referência para você. Aqui a gente listou alguns atributos que são referências, mais ou menos nessa dinâmica. Quando você escolheu a marca de referência, o que levou em consideração?
Foram os benefícios dela, a estrutura, o posicionamento, a identidade visual, o produto, a liderança, a cultura dessa empresa? Então aqui você tem vários atributos que você pode atribuir à marca que você escolheu como referência. Cada um que estiver participando dessa dinâmica que escolheu uma marca, é importante que ele então documente o que ele observou nessa marca, que é uma referência para a sua empresa, tendo em vista tudo aquilo que a gente conversou até agora. Concluída essa primeira etapa de como a gente começa esse processo de redefinição do nosso posicionamento, a gente entra para um segundo aspecto que realmente são as ferramentas. A gente vai trabalhar desde uma percepção interna da nossa marca, como é que a gente se enxerga, a como é que a gente vai comunicar isso para o mercado, tentando responder aquelas perguntas primárias que nós fizemos: como eu me vejo, como o mercado me vê. Esse é o tema da nossa próxima aula, a gente começa falando de Golden Circle. Nessa aula 3 do curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática, a gente vai conversar um pouco sobre Golden Circle. Até então, nas aulas anteriores, nós conversamos um pouco sobre como perceber a sua marca, quais aspectos você pode observar para ir entrando um pouco mais nesse universo de posicionamento de marca. A partir de agora, com o Golden Circle, a gente começa a discutir aspectos mais relacionados ao propósito, por que a tua marca surgiu, o que efetivamente você gostaria de fazer no mercado a partir da sua marca. O Golden Circle é uma criação do Simon Sinek, um escritor britânico, que começou a questionar como é que algumas personalidades, algumas figuras importantes, algumas figuras públicas, conseguiam mobilizar as pessoas para aderirem às suas ideologias, para seguirem os seus passos, ou até mesmo como algumas marcas, como a Apple, se tornaram tão desejadas pelo público e conseguiam não adquirir somente o produto, mas aderir a toda uma filosofia por trás dessas marcas. Foi então que ele desenvolveu o conceito do Golden Circle, que são basicamente 3 círculos concêntricos que têm as palavras o que, como e porquê. Praticamente todas as marcas sabem a parte mais externa do Golden Circle, que é o quê? O que elas vendem, qual produto elas oferecem ou qual serviço então elas estão dispostas a dispor para o mercado. Digamos que a maioria das empresas sabem o como é que elas chegam, os benefícios ao redor desse produto ou qual o processo feito até chegar efetivamente nesse produto ou serviço oferecido para o mercado. Mas digamos que pouquíssimas empresas sabem o porquê efetivamente, qual o motivo levaram elas a desenvolverem esse produto, que propósito está atrás desse produto, qual que é o grande sentido da criação dessa empresa efetivamente. Grande parte das empresas, quando começam a pensar nessa dinâmica de desenvolvimento de produtos, acabam pensando muito mais de fora para dentro. Ou seja, pensa primeiro no que, no caso de uma empresa automobilística, seria um carro novo, por exemplo. E aí depois eles vão para o como. Então, quais benefícios tem ao redor disso? Ou o que justifica este carro ser novo no mercado? Então, agora ele tem bancos de couro, agora ele faz mais quilômetros por litro, enfim. E já partem dali para um processo de venda, efetivamente, desse novo produto. Porém, empresas quando querem ser mais inspiradoras e querem motivar mais os seus consumidores, eles saem de um campo meramente de benefícios e atributos desse produto e partem efetivamente para algo relacionado ao propósito, algo que conecte com as pessoas. Porque muito mais do que comprar um produto meramente por uma necessidade do produto, é uma busca por encontrar pessoas que se identificam com o seu propósito. Isso vai levar muito mais, vai trazer, na verdade, muito mais engajamento, vai trazer uma autoridade também para a tua marca. O Simon, quando geralmente ele explica essa dimensão do Golden Circle, ele traz o exemplo da Apple, que seria mais ou menos assim. Tudo que fazemos, nós fazemos pensando em desafiar o status quo. Nós acreditamos que pensar diferente faz toda a diferença. A forma que encontramos para desafiar o status quo é fazer nossos produtos com design único, fáceis de usar e interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Percebe como o que principalmente a Apple, aqui no caso desse exemplo, tenta vender não é apenas os excelentes computadores. Fazer excelentes computadores é uma consequência de um processo que veio lá atrás, que é o desafiar o status quo, que é pensar de maneira diferente, que é trazer produtos que tenham um design único, fáceis de usar e que realmente pensa muito mais no processo de usabilidade do usuário, em como o usuário vai se comportar com aquele produto, do que efetivamente pensar, precisamos criar computadores.
A Apple acaba engajando muito mais o seu público pelo propósito dela, por tudo aquilo que a marca significa, do que efetivamente apenas o computador. Porque fazer computador, N marcas também podem fazer e também com funcionalidades tão atraentes quanto as funcionalidades ou a eficiência dos computadores da Apple. Porém, pensar uma empresa a partir do seu propósito leva ela a desenvolver não somente um produto X ou um produto Y. Ela pode aqui, na verdade, criar uma gama de outros produtos porque ela tem um porquê bem definido. Em algumas dinâmicas que a gente fez de construção de Golden Circle, em geral, o porquê ele é algo extremamente mais consolidado, que dificilmente isso muda, porque é realmente o grande propósito da empresa. Agora, a formatação do que, ou seja, o que efetivamente a gente vai vender, oferecer para o mercado, é algo que geralmente costuma mudar. A Apple, por exemplo, não vende apenas computadores, ela vende smartphones, ela vende iPads, ela vende N outros produtos que são desenvolvidos seguindo essa mesma lógica do princípio do porquê. Falando agora do porquê da sua empresa, ou melhor, como construir o porquê da sua empresa, a gente trouxe algumas questões chaves que vão ajudar nessa dinâmica. Vale a pena aqui fazer um processo de entrevista, digamos assim, com os fundadores da empresa, com os sócios, ou pessoas que estão há bem mais tempo na empresa, que com certeza vão contribuir muito para poder encontrar essas respostas. Seguindo aqui as mesmas palavras do Simon, quando ele começa a pensar essa questão do porquê, ele traz algumas perguntas como: qual o propósito da sua empresa? Qual é a sua causa? No que você acredita? Por que a sua empresa existe? Por que você sai todos os dias da sua casa para trabalhar? E por que alguém se importaria em fazer o mesmo? São perguntas simples, mas ao mesmo tempo um pouco complexas de serem respondidas. Provavelmente aqui vão surgir diversos comentários, as pessoas, principalmente os sócios, costumam trazer muitos aspectos da sua vida também, dos seus valores pessoais, que também são incorporados aos valores da empresa. Fica aqui então para o time de marketing fazer toda essa leitura, digamos, do que é dito, compilar todo esse material que é feito, para poder então chegar em uma frase ou alguns pontos chaves que vão determinar esse porquê. Aqui vale a pena também, depois que foram ouvidas todas as pessoas que vão comentar a respeito desse propósito da marca, então conectar quais são os pontos convergentes. O que todas as pessoas falaram e foram repetidas nas conversas umas das outras, provavelmente são pontos mais evidentes do porquê dessa marca, e aí que valem a pena um certo destaque. Outros pontos que vão convergir com com esse contexto do porquê, mas que foi apenas uma pessoa que falou ou outra, vale a pena então colocar depois um processo de apresentação desse porquê, apresentar, olha, esse ponto aqui realmente ele diz a respeito do nosso propósito, ele é algo que efetivamente tem a ver com a identidade da empresa ou é apenas uma percepção isolada de um sócio relacionado a algo pessoal e que não entra num aspecto da empresa em si. Aqui a gente trouxe um outro exemplo de Golden Circle feito por uma empresa para a gente poder assimilar melhor um pouco essa dinâmica do porquê, como e o quê. No caso dessa empresa, o porquê dela é: acreditamos que a experiência do cliente deve ser mais inteligente, humana e envolvente. Como isso? Utilizando a inovação tecnológica para gerar mais proximidade, naturalidade e eficiência dos meios por onde as pessoas se relacionam. O que então ela oferece para o mercado? Um software de gestão de atendimento digital. Depois que foi feita essa primeira dinâmica do Golden Circle e conseguiu chegar nessas frases um pouco mais bem construídas, vale a pena a gente pegar tudo aquilo que nós construímos de tags, de pilares da marca, aquilo que nós vimos nas primeiras aulas, e confrontar com isso aqui que foi feito. Nesse exemplo ainda, a gente traz, por exemplo, um dos pilares era empatia. E aqui nós destacamos quais palavras que faziam parte desses pilares e que estão dentro dessas frases, dessa dinâmica que nós construímos do Golden Circle. Por exemplo, proximidade, naturalidade, pessoas se relacionam, inteligente, humano e envolvente. Quando eu pego o pilar inteligente, eu tenho gestão de atendimento digital, tecnológica, eficiência e também inteligente. Quando eu entro no pilar de dinamismo, eu repito novamente com as palavras como inovação tecnológica, eficiência, gestão de atendimento digital. O mesmo acontece no pilar de controle. Isso aqui é apenas como se fosse uma pequena prova real para ver se realmente aquelas palavras que foram ditas
inicialmente, quando nós começamos o processo de percepção da marca, se isso realmente ecoa no nosso Golden Circle. E aí, pouco a pouco, a gente vai criando um pouco mais de segurança em saber que, opa, estamos realmente indo no caminho certo. Pode ser que não aconteça, né? Que você não encontre nenhuma palavra ou outra que estavam ali, mas que pelo menos o sentido daquilo que foi escrito no Golden Circle, ele tenha uma relação, de alguma forma, com aquilo que foi construído antes ali, os pilares de sustentação também, as tags, até mesmo a dinâmica que foi feita em relação ao comportamento dessa marca, aquilo que foi visto na percepção ali. A gente conversa um pouco agora sobre brand persona. Construir um brand persona é fazer um processo de personificação da sua marca. Na verdade, até agora, a gente tem visto vários aspectos que têm uma relação mais lúdica com a sua marca, porém agora, assim como na construção de buyer personas, que a gente cria personagens semi-fictícios, digamos, para o nosso público-alvo, para quem a gente deseja atingir, a gente vai fazer um processo similar desse para construir a nossa brand persona. A ideia é a gente realmente construir uma marca com aspectos de empatia que vão realmente dialogar com o nosso público. Vale lembrar que o consumidor deseja comprar de marcas que ele se identifica. Por isso, quanto mais aspectos você colocar na construção da sua marca que vão construir uma identificação com o seu público, provavelmente você vai ter mais êxito na aderência desse público ao seu produto ou ao seu serviço. Um aspecto muito importante da brand persona é que com ela nós queremos aproximar os valores do cliente aos valores da marca. Tendo em vista isso, o que nós vamos levar em consideração para construir a brand persona? Alguns pontos que nós já vimos no decorrer das últimas aulas. As tags, novamente, aqui são extremamente relevantes. Os pilares, os elementos de caracterização, aquilo que nós falamos antes, como se a sua marca fosse um animal, qual animal seria? Se ela fosse uma pessoa, como seria essa pessoa? O Golden Circle, que foi o que nós vimos na aula passada, falando sobre o propósito da marca, o porquê ela existe, qual é a causa principal que ela defende. E também a essência da marca, aquilo que é realmente um valor fundamental no que se sustenta toda a marca ou que impulsiona essa marca a ir em frente. Nesse caminho de construção da brand persona, depois que a gente conseguiu visualizar de maneira mais clara esse nosso personagem, essa nossa persona que é a marca, nós temos que considerar então agora o tipo de linguagem que essa pessoa vai usar, que esse personagem vai utilizar, se ele vai utilizar gírias, se ele vai falar de maneira mais regionalizada ou ele vai atribuir uma comunicação mais universal, até mesmo as formas das falas, se ele vai falar com frases longas ou frases curtas, enfim, é muito importante que você visualize realmente como se fosse uma persona, uma pessoa efetivamente, e como que essa pessoa se comportaria. Alguns cases de marcas que conseguiram desenvolver bem essa questão da brand persona é, por exemplo, o Magazine Luiza, que eles criaram a Lu, que faz referência à fundadora da rede, que é a Luiza Trajano, e aí a Lu, ela traz até aspectos como uma linguagem mais doce, de forma educada, que são formas como a própria Luiza Trajano fala. Para facilitar um pouco esse processo de criação de linguagem, vale a pena realmente vocês até mesmo pensarem, com quem que a minha marca se parece, com qual artista ou com qual personagem do cinema, ou realmente traga elementos bem concretos de formas de linguagem para daí poder facilitar esse processo de construção mesmo da marca. Indo agora para um aspecto ainda mais prático da construção da brand persona, sugiro aqui para vocês um exercício de documentação. Aqui a gente vai escrever, na forma de texto mesmo, várias dessas observações que nós vimos no decorrer dessa aula e até mesmo que nós falamos no curso até aqui, para que a gente possa cada vez mais ir tornando concreto aquilo que nós vamos falando de maneira mais lúdica, de maneira mais aberta. Vamos partir do primeiro ponto, que é escrever de maneira bem descritiva mesmo a história da empresa. Então, como surgiu, por que ela foi criada, a inspiração dos fundadores, qual foi o insight original que a marca teve. Um segundo ponto, a gente vai falar sobre a fundamentação dos principais valores que fazem parte da organização. Algumas daquelas tags, provavelmente, que foram faladas, ou até mesmo os pilares, provavelmente estão intrínsecos nos valores também que a empresa traz. Vale a pena que, então,
pegar alguns desses valores, ou até mesmo os principais, ou até mesmo o principal valor, e fazer uma fundamentação. Não escrever apenas, por exemplo, um valor responsabilidade social, mas escrever por que responsabilidade social é um valor realmente para a empresa, quais motivos que levaram a empresa a tomar essa decisão. Depois, um significado do logo, a escolha dos elementos, as cores, por que realmente foram escolhidos cada um desses elementos que fazem parte do logo. Isso, obviamente, se você já for uma empresa que tem o logo, se você for uma empresa que está construindo primeiro esse processo de posicionamento de marca para depois fazer um rebrand de logo e tudo mais, pode pular essa parte, mas vale a pena que, se algumas coisas estiverem mais claras, como cores, por exemplo, que representam a marca, ou outros elementos que vão facilitar depois na construção desse logo, vale a pena também já documentar aqui nesse exercício. Um quarto ponto são os personagens ou pessoas que se aproximam da forma como a empresa se comunica ou que deveria se comunicar. Então aqui é o momento de realmente trazer as referências que vocês buscam hoje para poder qualificar a sua marca, para poder validar aquilo que é a forma que vocês se comunicam. Por fim, vocês podem trazer outros aspectos que considerarem relevantes para dentro desse texto, e aí vocês fazem algo de maneira bem tangível daquilo que vocês discutiram em brainstorms ou nas entrevistas com os sócios e com os demais funcionários e colaboradores da empresa. Na próxima aula a gente conversa ainda mais sobre essa dimensão de construção da personalidade da marca, falando sobre os arquétipos. Chegamos à aula 5 do nosso curso Posicionamento de Marcas, Aplicações Práticas. O tema de agora são os arquétipos. Os arquétipos são conjuntos de imagens que foram criadas ao longo de muitas gerações no inconsciente coletivo. São como se fossem grupos, formatações de experiências que, com o passar do tempo, foram consolidadas dentro do pensamento das pessoas. Isso, óbvio, está num plano mais inconsciente, mais subjetivo. Diversos autores classificaram os arquétipos em diversos grupos. Porém, nós vamos tomar como base os agrupamentos feitos pelo Jung, que ele determinou como 12 arquétipos formatados em 4 grupos. Esses grupos são maestria e risco, independência e realização, pertença e grupo, estabilidade e controle. Vale lembrar que não existem apenas os 12 arquétipos que estão descritos aqui nessa tela. Isso aqui é uma classificação feita pelo Jung e nós estamos tomando como base o livro O Herói e o Fora da Lei, que ele traz mais descritivos a respeito desses 12 arquétipos. E uma última consideração antes de nós irmos efetivamente para os arquétipos é que, primeiro, não existe uma fórmula exata de definição dos arquétipos. Todos eles partem de territórios de significados, onde nós vamos pouco a pouco identificando esses elementos dentro das nossas marcas. Também, uma marca ela pode ter mais de um arquétipo. Geralmente, uma marca ela tem um arquétipo predominante e outros arquétipos secundários, mas que influenciam diretamente a atuação desse arquétipo predominante. O primeiro grupo que nós vamos explorar é o grupo maestria e risco. Fazem parte desse grupo os arquétipos do mago, o herói e o fora da lei. Neste grupo estão aqueles que querem deixar sua marca no mundo. Eles querem fazer algo notável, algo realmente surpreendente, ainda que para isso tenham que superar desafios ou quebrar algumas regras. Ainda neste grupo estão as marcas que ajudam o consumidor a realizar-se. Algumas características gerais que fazem parte do arquétipo do mago são que ele geralmente é o arquétipo que promove experiências transformadoras. Ele é aquele catalisador de mudanças e que quer um poder para poder transformar as pessoas ou o cenário ao redor dele. Ainda fazem parte desse arquétipo os visionários e aqueles que buscam um aspecto muito forte de inovação. Como exemplo de aplicação do arquétipo do mago, nós trazemos a Disney, que tem muito dessa visão de inovação, é extremamente visionário e ainda tem essa meta de tornar os sonhos realidade. O arquétipo do herói traz características como a coragem, bravura, superação, desafio, honra, poder. O grande lema do herói é onde há vontade, há um caminho. O herói geralmente traz características como lutar pelo que é correto, busca desafios para superar-se, quer melhorar o mundo, são marcas que realmente defendem valores da sociedade. Geralmente as marcas que trazem o arquétipo do herói, elas atraem consumidores que têm uma identificação muito forte com questões morais.
principalmente nessa relação do super-herói, ou então que trazem uma ideia de superação, como os atletas. O último arquétipo do grupo Maestria e Risco é o fora da lei. Via de regra, o arquétipo fora da lei é aquele que quer justamente fugir do status quo. Ele quer inclusive desafiar aquilo que é o pensamento comum das pessoas. São marcas em geral mais provocativas, ou então que liberam sentimentos reprimidos da sociedade ou que se perderam ao longo do tempo. Eles querem principalmente trazer essa ideia de liberdade, de que você pode ir além. Como exemplo de marca que tem o arquétipo do fora da lei, nós trazemos aqui a Harley-Davidson, que tem essa ideia de liberdade, de que você pode ir além, de que nós podemos romper aquilo que é o pensamento comum das pessoas. O próximo grupo que nós vamos aprofundar um pouco é o grupo dos arquétipos explorador, inocente e o sábio. Estamos falando do grupo independência e realização. Nesse grupo, a grande ideia desse grupo são marcas que ajudam o consumidor a encontrar a felicidade ou então a autorrealização. Falando do explorador, algumas características gerais. Ele busca novas experiências. Também ele é aquele que gosta de descobrir novos lugares e coisas e no meio desse processo ele ir descobrindo a si mesmo. São marcas que, em geral, não têm medo de, no meio de uma experiência com o consumidor ou de desenvolver produtos e testar eles e descobrindo novas coisas, novas características que fazem parte também da sua personalidade. Ele busca também se libertar das amarras, digamos, da sociedade, mas ele não quer transformar essas realidades, como seria uma característica do mago, também não quer acabar com elas, que seria uma ideia do fora da lei, tampouco ele quer melhorá-las, que seria uma ideia do arquétipo do herói. Ele quer simplesmente explorar novos ambientes, perceber novas possibilidades, sem necessariamente ter que se preocupar em ter que alterar, impactar essa realidade ou não. Por fim, uma característica ainda muito forte é que ele quer ser fiel a si mesmo e aos seus valores. Como exemplo de marca com o arquétipo do explorador, nós trazemos aqui a Land Rover, mas também teria aqui a Starbucks ou até mesmo a Outback. Trazendo mais um arquétipo do grupo Independência e Realização, vamos falar agora do inocente. O inocente é aquele que busca felicidade. Ele tem uma ideia de que as coisas do mundo, o dia a dia, pode ser simples, boa, descomplicada. Ele é um arquétipo que explora muito o conceito de simplicidade autêntica. E muitas vezes ele leva para um pensamento mais idealista, digamos, uma utopia do que é o futuro e vive também uma nostalgia do que é o passado. O grande desejo desse grupo é vivenciar o paraíso, e a grande meta dele é ser feliz. E como exemplo de marca que traz o arquétipo do inocente, nós colocamos aqui a Coca-Cola. E por mais que você pense, mas é um refrigerante, olha tudo aquilo que impacta na saúde, consumir refrigerante, ele usa um arquétipo do inocente, é porque justamente na construção da marca da Coca-Cola, ela traz essa ideia de uma vida descomplicada, de felicidade, de vamos buscar viver o paraíso. Aqui nós colocamos, inclusive, uma propaganda da Coca-Cola que vem com esse slogan, Coca-Cola com amor. No fundo, percebe que tem um pôr do sol, pessoas se olhando, traz muito esse conceito de felicidade, de tranquilidade, de harmonia. O sábio tem como características gerais a busca do conhecimento, do crescimento, o seu desenvolvimento pessoal. Também ele é mais cético, racional, lógico. Ele acredita na capacidade humana de aprender e crescer e ainda é estudioso e bem disciplinado. Em geral, ele tem um desejo pela descoberta da verdade e tem como meta usar a inteligência e a análise para compreender melhor o mundo. A gente trouxe como exemplo de marca que tem o arquétipo do sábio, o The New York Times, mas também outras marcas que fazem parte seria a CNN ou até mesmo a Intel, com marca ligada à tecnologia, e ainda mais na área de conhecimento, a Livraria Cultura. Uma consideração importante em relação a esses arquétipos que nós vimos até agora, também aqueles que eu vou falar na sequência, é que todos eles possuem como se fossem subtipos. Então, por exemplo, esse arquétipo do sábio, ele tem o tipo mentor, filósofo ou pesquisador. São categorias que cada um desses arquétipos trazem que ajudam a classificar ainda mais a personalidade ou as características específicas desse arquétipo. Mais detalhes sobre isso você encontra no livro O Herói e o Fora da Lei, que a gente citou no começo da aula. Mais um grupo que nós vamos ver agora em relação aos arquétipos são aqueles que dão estrutura ao mundo, aqueles que querem ter um certo tipo de controle ou até mesmo um poder nas mãos. Estamos falando do grupo Estabilidade e Controle, que fazem parte o criativo, o governante e o prestativo. Começando pelo criador, as palavras-chave que fazem parte desse arquétipo são
Inovar, criar, inventar, se expressar, não conformista e deixar seu legado no mundo. Começando pelo arquétipo do criador, dentre as suas características gerais, ele é aquele que tem uma vertente muito forte de inovação. Geralmente, o criador é aquele que, se ele não criar, se ele não estiver em processo de criação, ele acaba se sentindo sufocado. Também, o arquétipo do criador, ele geralmente busca um certo controle da estética e ele gosta de que as suas obras deixem um legado no mundo e assim ele acaba sendo sempre lembrado pelas suas obras. Geralmente as marcas que têm o arquétipo do criador, elas tendem a criar produtos que prestam algum tipo de assistência aos afazeres do consumidor. Também são marcas que desenvolvem produtos que de alguma forma evocam um certo status para este produto. Como exemplo de marca que tem o arquétipo do criador, nós trouxemos aqui o Lego, mas também faz parte desse grupo o Google. Mais um arquétipo desse grupo é o governante. Em geral, esse arquétipo traz uma personalidade um pouco mais imponente. Inclusive, ele tem um lema que diz: o poder não é tudo, é só o que importa. Como palavras-chave, ele tem a independência, autenticidade, descoberta, destemido, pioneiro e liberdade. Uma característica muito forte desse arquétipo é o desejo de estabilidade, controle, de ter prestígio, de estar na liderança e principalmente de ter as coisas do seu jeito. Basicamente, ele gosta de estar no controle sempre. Ele é extremamente responsável e também ele lida com responsabilidades muito importantes. Então, ele sempre vai estar nessa vertente de responsabilidade e poder. Só que também não apesar dele sempre estar nesse aspecto de soberania, ele tem uma preocupação muito grande com o bem-estar da comunidade. Então, ele sempre vai ter esse olhar em relação a como elevar essa comunidade ou o status dessa comunidade a uma excelência. E, além de tudo, ele vai ter como meta criar uma empresa próspera e bem-sucedida. Faz parte desse arquétipo marcas como Rolex, Mercedes-Benz, também a IBM e a Microsoft, ali mais na área de tecnologia. Falando do prestativo, uma das principais características desse arquétipo é o altruísmo. Em geral, são marcas que geram grande empatia, que têm um zelo, um cuidado e que o grande desejo dela é ajudar os outros. Então, em geral, são produtos ou até mesmo serviços que trazem facilidades às ações do cotidiano, até porque é uma vertente muito forte desse arquétipo de solucionar problemas do cotidiano. Como exemplo de marca que traz o arquétipo do prestativo, nós colocamos aqui a Dove, também tem o Rexona, também a Dell faz parte desse arquétipo. Falando agora do último grupo dos 4 que nós elencamos no início da aula, vamos trabalhar com os arquétipos cara comum, bobo da corte e o amante. O nome deste grupo é pertencimento. Pertencimento grupo, na verdade. Fazem parte desse aglomerado os arquétipos que têm uma necessidade de participar de um grupo. E aqui são as marcas que ajudam o consumidor a ter amor e comunidade. Começando pelo cara comum, ele em geral traz características mais simples, diretas, realistas. Mesmo que ele tenha muito dinheiro, digamos assim, é aquele tipo de pessoa que gosta de usar roupas mais simples, que gosta de se sentir parte e que quer ser igual a todos. Em geral, estamos falando aqui daqueles que não gostam de injustiças e que torcem pelos oprimidos, e também daqueles que não gostam de ostentação ou de artificialismos. Via de regra, o grande desejo desse arquétipo é a conexão com os outros e a meta dele é justamente pertencer a um grupo. Dentre as marcas que fazem parte desse arquétipo estão Hering, Nivea, também a rede de hotéis Ibis, são marcas que estão dentro do arquétipo cara comum. Já o bobo da corte é aquele que o humor é sua forma de fazer parte do grupo. Algumas palavras-chave que fazem parte desse arquétipo são fazer rir, entreter, ignorar regras, provocar, original, autêntico. Dentre as características do arquétipo bobo da corte estão espontaneidade e irreverência. É justamente aquele arquétipo que vai nos permitir sermos espontâneos, impulsivos, irreverentes, e assim como fora da lei, ele também gosta de quebrar algumas regras. O desejo desse arquétipo é viver no momento presente com alegria total. E justamente a estratégia que ele encontra é fazer piadas, ser engraçado e brincar. Um exemplo disso é a Pepsi, que tem o arquétipo do bobo da corte, e aqui a gente traz um exemplo de propaganda onde esse arquétipo fica mais nítido. Outras marcas que fazem parte também desse arquétipo é a M&M's e os Doutores da Alegria. E finalmente, o último arquétipo que nós vamos ver deste grupo é o amante.
O amante ele quer um tipo mais profundo de conexão, em geral mais íntimas, mais genuínas. Do ponto de vista de produto, ele vai buscar aqueles que são mais exclusivos, raros, customizados também. Se a gente for falar agora do ponto de vista de marcas, em geral são aquelas que produzem produtos de altíssima qualidade, que tem um aspecto mais de exclusividade e até mesmo de personalização, se for possível. A grande meta dele é o prazer, manter relações com as pessoas e com o seu trabalho e fazer principalmente aquilo que ama. Das marcas do arquétipo amante, nós temos aqui a Jaguar, também fazem parte aqui a L'Oréal e a Playboy. Vimos então nessa aula os 12 arquétipos classificados pelo Jung. O mais interessante aqui é que realmente você possa voltar e fazer uma reflexão a partir de cada um desses arquétipos e encontrar características deles que têm relação com a sua marca. Lembro novamente que muitas das marcas elas vão ter mais de um arquétipo que fazem parte da alma da marca, por assim dizer. Mas praticamente todas elas vai trazer um arquétipo predominante, que em geral foi aquilo que nós apontamos como exemplo em cada um dos arquétipos aqui. Para se aprofundar mais, vale a pena dar uma olhada no livro O Herói Fora da Lei, que ele realmente vai trazer mais detalhamentos em relação a isso. E ainda uma consideração final é que descobrir o arquétipo da tua marca ajuda muito em trazer essas características da personalidade. Tudo aquilo que nós falamos de brand persona, que foi o que foi visto na aula anterior, o arquétipo acaba reforçando mais essas características e despertando para novas ações que a marca pode tomar a partir desse conceito delimitado pelo arquétipo. Até mesmo a postura que ela vai ter com clientes, a postura que ela vai ter internamente, não somente no que se refere à expressão da marca, mas também ao comportamento que ela vai ter no mercado. Chegamos à aula 6 do nosso curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática. O tema dessa aula é Brand Voice. A Brand Voice é mais uma ferramenta utilizada para poder definir a forma que nós vamos nos comunicar com o público. É nela que a gente define o tom de voz que a marca vai utilizar para poder se conectar melhor com o público e também para deixar claro para o time de marketing, também para todos aqueles envolvidos na comunicação da marca, como que a marca deve se expressar para o mercado. Ali a gente vai dizer se a marca vai ter um tom de voz mais descontraído, mais formal, se ela vai falar com gírias ou não, se ela vai utilizar frases longas, frases curtas, enfim. Toda a forma que a marca vai expressar a partir de algumas características base são definidas na Brand Voice. Provavelmente a sua marca possui diversas características que fazem parte do tom de voz utilizado para se comunicar com o mercado. Porém, para a construção da Brand Voice, é recomendável que você escolha 3 principais características que vão compor, então, as principais chaves da comunicação e do tom de voz que a sua marca vai utilizar. Essas 3 características você vai colocar na primeira coluna da tabela. O processo de escolha das características é aquilo que vai provavelmente exigir um pouco mais de esforço do teu time de marketing. Aqui vale a pena você retomar toda a construção que foi feita antes, de brand persona, também o próprio arquétipo, aquelas perguntas-chave de se fosse uma pessoa, como seria, e aqui você vai então trazendo todos esses elementos para poder compor as características essenciais do tom de voz que a tua marca vai utilizar. Lembrando que a Brand Voice ela é a sequência de um trabalho. Muito disso já foi discutido enquanto você estava construindo as outras ferramentas que nós citamos aqui no decorrer do curso. E claro, é importante aqui ter um certo cuidado para não escolher palavras ou características que são sinônimos umas das outras. Prefira escolher palavras que vão balancear uma característica com a outra. Exemplo, nós trouxemos aqui as características provocativa, acessível e estimulante. Na coluna seguinte, que é a coluna de descrição, nós devemos dizer aquilo que cada uma dessas palavras significam. Ou melhor, o sentido que nós queremos utilizar dessa palavra para a Brand Voice. Em geral, quando nós escrevemos alguma palavra ali na característica, ela pode ter diversos significados ou sentidos. Vai depender muito de quando a pessoa lê o que ela vai entender que aquilo significa. Por isso que então na descrição a gente delimita o campo que efetivamente significa aquela palavra que nós trouxemos ali na característica. No exemplo que nós colocamos aqui, a palavra provocativa tem a seguinte descrição: no sentido de movimentar o mercado, despertando a necessidade em fazer parte do novo para livrar-se do risco de ficar estagnado no passado.
a transformação digital está ao dispor dos nossos clientes. Percebe que aqui na descrição nós não colocamos somente o que significa a palavra provocativa, mas trouxemos todo um sentido dela dentro da aplicação do nosso negócio. Por isso que vale a pena você realmente explorar quando vocês estiverem no brainstorm, definindo aquilo que, quais características vocês vão utilizar, vale a pena que um exercício de estarem anotando os argumentos que a equipe dá para poder colocar aquela característica. A partir desses argumentos, vocês facilmente vão conseguir encontrar uma descrição para o sentido daquela palavra. Já na coluna seguinte, nós vamos colocar aquilo que, dentro do aspecto da característica que nós escolhemos, o que pode ser utilizado então na sua comunicação. Vejamos o exemplo. O sim da característica provocativa, no caso aqui da nossa marca de exemplo, é o seguinte: utiliza-se de frases que posicionam claramente sua visão de futuro. Nosso discurso ajuda as empresas a identificarem um lugar além de onde estão. Analogias inteligentes são sempre bem-vindas. Aqui também, ao invés de utilizar um sim com frases onde vão tentando impulsionar a forma que a sua empresa poderia dizer, aqui no caso em tom de conversa, você poderia fazer como se fossem tópicos. Exemplo, utilizar frases curtas, fazer uso de expressões motivacionais, por exemplo. Indo agora para a terceira coluna, a gente vai para aquilo que não pode ser dito, ou seja, tons ou formas ou expressões que devem ser evitadas. Vamos ao exemplo. Não exageramos no tom estimulante a ponto de torná-lo puramente motivacional ou apelativo. Nossas provocações, apesar de despertarem senso de urgência, jamais tocam terror a ponto de provocar medo pelo novo. O interessante no não é você compensar aquilo que foi dito no sim. Se por um lado o sim, ele pode dar a entender, por exemplo, que nós vamos utilizar um tom extremamente estimulante e aquilo, por um lado, pode parecer um pouco, vai para uma linha muito motivacional, por exemplo, aqui no não a gente vai dizer, não utilizamos expressões clichês ou extremamente motivacionais. Claro, isso vai realmente mudar de empresa para empresa, não existe aqui o que é certo ou errado. Aqui é como se fosse realmente um parâmetro, um cercado daquilo que você pode utilizar ou não na sua comunicação. Recapitulando então, nós trouxemos na primeira coluna a característica da sua brand voice, na segunda nós descrevemos aquilo que, o significado que nós queremos dar para aquela característica da primeira coluna, depois nós dissemos aquilo que pode ser dito, usando, obviamente, como base a característica que foi colocada no início. E, por fim, a gente utiliza o que não pode ser dito e que, quando você observar a característica, poderia subentender que poderia ser utilizado uma expressão ou outra. No não, você faz, então, esse compensamento daquilo que realmente deve ser eliminado da sua comunicação. Uma consideração ainda em relação à brand voice é que ela pode ser evoluída com o passar do tempo. Logo após vocês construírem a brand voice em si, colocarem essas características, vale a pena fazer um exercício de realmente tentar criar peças ou expressões ou banners que realmente vão ilustrar essa brand voice. Tente fazer isso logo quando vocês construírem a brand voice, porque realmente é onde isso vai estar um pouco mais evidente ainda na cabeça de quem está construindo a brand voice e vai ficar mais fácil de vocês ilustrarem isso, o que depois vai servir como base para toda a comunicação realmente da empresa. E com o passar do tempo, vocês podem voltar na brand voice, evoluir um tópico ou outro, ou ainda elencar novas características se realmente fizer sentido, não somente na comunicação da empresa aqui, mas levando em consideração também o Golden Circle, o arquétipo e todas as outras ferramentas que nós utilizamos até aqui. Aula 7 do nosso curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática, e a ferramenta que nós vamos ver agora é Brand Key. A Brand Key é uma ferramenta criada pela Unilever na época para poder ajudar a diferenciar as diversas marcas que fazem parte do grupo. Nela a gente consegue ter uma visão geral de vários aspectos da nossa marca, inclusive aspectos que vão bem direcionados ao mercado, à forma como a marca atua no mercado. E isso ajuda a marca a tomar decisões estratégicas, principalmente quando ela está em processo de planejamento do ano. A Brand Key é formada por 9 campos. Eles são força base, ambiente competitivo, target, insight, benefícios, valores, razões para acreditar, diferenciação e essência.
Esses pontos são preenchidos de baixo para cima e um vai dando suporte até que a gente chegue naquilo que é realmente a essência da marca, que é o último ponto que nós vamos ver. Começando pela força base, é aqui que você vai elencar os atributos ou até mesmo os valores fundamentais pelos quais a sua marca quer ser construída ou então conhecida. Vale a pena aqui você olhar para todo o cenário da sua empresa e verificar quais são os elementos que realmente dão sustentação para a marca. Aquilo que você olha e diz, vale a pena ou a empresa realmente foi construída ou consolidada a partir desse elemento, a partir desse valor. Entrando no segundo item, que é o ambiente competitivo, aqui você vai desenhar um cenário com as diversas opções que o teu público-alvo tem dentro do mercado que você atua. Entram aqui tanto os seus concorrentes diretos quanto os concorrentes indiretos, ou até mesmo outras soluções, ou pessoas, ou movimentações dentro do mercado que podem vir a impactar o seu negócio, também vale a pena entrar aqui no cenário competitivo. Falando do target, aqui entra basicamente o público-alvo que a sua marca está focando. Se você fez um exercício de desenhar as personas que são ideais para o seu negócio, vale a pena então você já descrever aqui dentro do target quais são essas personas. Caso não tenha feito, coloque então esse recorte do público-alvo ou até mesmo o ICP que já foi desenhado previamente. Falando agora do Insight, que é o quarto item da nossa Brand Key, aqui entra basicamente a necessidade ou uma dor comum do seu público-alvo. Vamos dar um exemplo. Todas as noites as pessoas não sabem o que vão comer para o jantar. Então, a partir desse insight, a gente pode criar um aplicativo que vai trazer diversos restaurantes onde essa pessoa pode ir ou pedir comida delivery. O quinto tópico são os benefícios. E aqui você vai trazer os benefícios funcionais que dizem mais diretamente à sua solução ou aos recursos que a tua ferramenta, o teu produto traz. Por exemplo, eficiência, praticidade, facilidade são benefícios funcionais. Também você vai trazer os benefícios emocionais, que é aquilo que a sua ferramenta, solução, produto ou serviço gera no consumidor quando ele está em contato com esse produto. Exemplos aqui, gratidão, segurança, felicidade, que são efeitos paralelos até mesmo aos benefícios funcionais que você indicou anteriormente. Tente buscar aqui aquilo que realmente vai fazer com que o teu consumidor queira adquirir a sua marca, queira adquirir o seu produto. Uma conversa com o seu time, tanto de vendas, produto ou outros setores, vão provavelmente ajudar você a encontrar quais são os benefícios que você deve colocar aqui. Já os valores são as causas pelas quais a sua marca luta, ou até mesmo naquilo que vocês acreditam. Em geral, ele é algo que permeia a cultura organizacional da empresa e ele está intrinsecamente ligado à personalidade da marca. O sétimo item são as razões para acreditar. Aqui entram os argumentos que justificam por que a sua marca é a melhor escolha para aquele nicho do mercado. Aqui também você vai trazer justificativas que provam por que aqueles benefícios que nós trouxemos antes realmente são verdadeiros e que vale a pena confiar no seu produto ou serviço. A diferenciação é a característica única que, como o próprio nome diz, diferencia sua marca no mercado. Apesar de nas razões para acreditar a gente ter trazido vários argumentos de por que a tua marca é a melhor escolha, na diferenciação você vai trazer um elemento chave que realmente distingue a tua marca das demais. Pode entrar aqui tanto a experiência que vocês têm no mercado ou o fator de inovação que o teu produto ou serviço está trazendo, enfim. Tente encontrar realmente algo que, olhando para os demais concorrentes, realmente vai diferenciar a sua marca e vai despontar vocês no mercado. Falando agora do último ponto da Brand Key, que é a essência. A essência é a tradução da sua marca em um único pensamento. É como se você tivesse que dizer, se você fosse traduzir a sua marca em uma palavra, qual palavra seria? Diferente da força base, que é onde a sua marca se sustenta, digamos assim, é o chão onde a tua marca pisa, a essência é como se fosse o grande impulsionador da sua marca. É aquilo que quando você olha para todo o contexto da sua empresa, somando colaboradores, cultura organizacional, a forma como vocês entregam os projetos, como é que a sua empresa poderia ser traduzida? Pode entrar desde performance, eficiência, enfim. Tente descobrir tudo isso em apenas uma palavra. Vale a pena aqui fazer um brainstorm com
toda a equipe da empresa para poder descobrir quais as palavras que eles vão utilizar para traduzir o significado da marca ou aquilo que a marca representa, e depois, a partir disso, vocês tentam chegar naquilo que é a essência da marca, caso isso não esteja tão evidenciado anteriormente. Concluímos aqui a construção do nosso Brand Key. A gente se vê agora na próxima aula para falar sobre o quadro Anabi. Chegamos à última aula do nosso curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática. E nessa aula nós vamos conversar sobre o quadro Anabi. Nessa ferramenta, nós vamos traçar uma percepção de como nós vemos a nossa marca, como ela realmente é e como que nós queremos que ela seja. Essa percepção acaba sendo além do que apenas posicionamento e comunicação. A gente costuma trazer também uma percepção ligada à estrutura e também ao mercado, porque isso acaba dando insights ou ajudando a moldarmos o nosso posicionamento ou a forma como nós queremos nos comunicar de acordo com aquilo que nós temos de estrutura ou o movimento que o mercado está fazendo atualmente. Vamos ver no exemplo que nós colocamos em cada uma das linhas da tabela o ponto que nós queremos trabalhar ou discutir em relação ao quadro Anabi. No primeiro deles, nós vamos ter uma visão relacionada à estrutura, no segundo, a comunicação, o terceiro, o mercado e, por fim, o posicionamento. Aqui começa o exercício que está descrito na coluna 1, que é o como se vê. Façam uma conversa, tentem perceber como é que vocês visualizam hoje a marca dentro de cada um desses tópicos. A segunda coluna, que traz o como é, vai exigir uma certa percepção externa em relação a cada um desses itens, principalmente quando se refere à comunicação e posicionamento. Você pode aqui tentar contactar alguns clientes mais próximos, ou até mesmo fornecedores, ou pessoas que têm contato com a sua marca, para que realmente eles traduzam de maneira mais clara como que a empresa realmente é vista hoje pelo mercado. E obviamente que também vai entrar em consideração aquilo que vocês percebem que a marca de vocês realmente é. Por fim, na última coluna, vamos escrever como a marca quer ser. Aqui vale uma conversa entre a diretoria da empresa, os gestores, outras pessoas, não somente do marketing, mas que vão trazer dentro de cada um desses tópicos como que a marca, como que a empresa quer ser no futuro. Vale a pena aqui também vocês traçarem como se fosse uma meta, um período para o qual a empresa deve chegar a alcançar essa meta então. E no próximo ano, quando vocês fizerem o novo planejamento do marketing, vocês verificam se esses pontos já foram alcançados ou que parte dele já foi alcançado e tracem um novo Anabi, um novo desejo que a marca quer chegar. Concluímos então nosso curso Posicionamento de Marca, uma aplicação prática. Trouxemos aqui algumas ferramentas que vão desde uma percepção interna da sua marca, os propósitos dela, até mesmo a um traçar de metas, de aonde a sua empresa quer chegar. Espero que tenha ajudado muito a você e a sua equipe e até o próximo curso.